Aconteceu uma coisa engraçada semana passada. A gente estava organizando o aniversário da Rosa, de 7 anos, e aí eu organizei uma gincana junto com uma caça ao tesouro. E aí eu resolvi abrir um saquinho de balas de goma e colocar ali depois do final da gincana. E aí chegou um menino de 5 anos e ele viu aquela bala de goma, ele falou assim: "Ah, isso é o tesouro?" Ele achou que o tesouro era aquela bala. Eu falei: "Por quê? Você nunca comeu bala de goma?" Ele falou, não, nunca comi. E aí ele começou a perceber que ele começou a pegar, a mãe não estava ali perto, ele começou a pegar de uma maneira muito ávida, assim, como se tivesse descoberto uma oitava maravilha do mundo. E aí me veio bem essa coisa de pensar, né, o quanto a proibição, né, essa coisa de alimentos proibidos, o quanto a demonização dos alimentos tem levado a gente para um caminho oposto. E aí eu até lembrei de uma história curiosa de um amigo meu que a mãe proibia eles de comer alimentos que não eram saudáveis, né? Ela era natureba, né, como chama, a vida inteira. E ele, na verdade, quando cresceu, ele chutou o balde e começou a ter uma compulsão por tais alimentos. Isso, na verdade, é muito comum. Tem vários amigos que relatam isso, que depois o filho que foi muito privado, ele pode ter essa questão, pode aparecer. E aí o que aconteceu é que eu me meti numa polêmica no WhatsApp, né, do grupo aqui da escola, porque eu vi uma mensagem que falava que para não levar bolo com açúcar nos aniversários infantis, o que é muito razoável, que é uma ideia ótima. E adoçar com outras coisas, açúcar mascavo, outras opções. Mas daí me deu um estalo, porque na verdade eu estava um pouco mexido com uma história que um aluno me contou, que ele perdeu a sobrinha, ah, que é na verdade a filhada dele também, a filha do irmão dele, ela morreu de anorexia e foi muito duro para a família e o irmão ficou muito culpado porque ele sabia, né, que aquela neurose que ela cultivava tinha muito a ver com a neurose dele e da esposa. E então assim, eu fiquei muito mexido com essa história porque eu percebo, né, diariamente, eu conversando com meus alunos, quase todo mundo que chega, ele tem uma paranoia em relação à perda de peso, em relação à imagem corporal, em relação ao que come, né? Conversando com uma amiga minha outro dia, que ela é super, assim, tem uma alimentação impecável, né? Você olha para ela e fala, nossa, a alimentação perfeita, né? Assim, aos moldes da cultura que a gente vive, né? De uma alimentação perfeita, da busca dessa alimentação perfeita. E aí o que acontece é que ela falou para mim que ela sofre muito com isso, que é uma angústia muito grande essa relação que ela vive com a alimentação. E aí eu fiquei pensando exatamente isso, uma coisa que eu trabalho muito com meus alunos é exatamente trabalhar, mudar essa relação, né, com a atividade física, que também é baseada em punição, obrigação, associada a uma coisa chata, né, com a alimentação, que é uma relação muito angustiada, assim. Então, basicamente eu fico assustado em perceber que isso só piorou. Né? Eu fiz a minha pesquisa em 2004, que eu comecei a pesquisar essa cultura do corpo perfeito, essa indústria que se criou em volta, né, da alimentação, da atividade física, da saúde, né, uma indústria que vende muita coisa, né, vende produtos, vende cursos, e a gente terceiriza, né, a gente deixa para os especialistas decidirem o que faz bem ou faz mal para a gente. Né? E isso eu fiquei refletindo que a coisa mais importante que a gente pode passar para os pequenos é exatamente desenvolver uma relação mais tranquila e mais apaziguada com a alimentação. E a gente faz isso muito em casa. Então come o doce de vez em quando, vai tomar um sorvete, pão não faz mal, né? Essa coisa do glúten é um absurdo, come pão, come o pãozinho. O que importa é você buscar uma alimentação com qualidade, né? Comida de verdade. Então, o mais importante, então eu falo, a teoria, na verdade, que eu acabei construindo, é que não existe alimentação saudável a partir de uma relação angustiada ou transtornada com a alimentação. Né? E é impressionante que isso está cada vez mais comum, né? É assustador o que eu venho acompanhando e não muda. Né? Por mais que eu tenha feito a minha pesquisa e esse tema está no meu livro, né? Eu destrinchei esse tema da cultura do corpo perfeito, mas ainda as pessoas não avançaram nessa discussão
que é o mais importante, né? E não é só o que você come, né? Que aliás está muita informação, cheio de regras. A gente perdeu a naturalidade no comer.